Vamos lá para uma questão da Unicamp, tá? 3 frascos de vidro transparentes fechados de formas e dimensões iguais contêm cada um a mesma massa de líquidos diferentes. Um contém água, o outro clorofórmio e o terceiro etanol. Os 3 líquidos são incolores e não preenchem totalmente os frascos, os quais não têm nenhuma identificação. Sem abrir os frascos, como você faria para identificar as substâncias? Então aí ele forneceu a densidade de cada uma delas, né? A densidade da água, a densidade nesse caso aqui ele simboliza pela letra ρ, né? A letra grega ρ. Então ele dá aí, né, que a densidade da água é 1 grama dividido por centímetro cúbico, a densidade do clorofórmio é de 1,4 gramas dividido por centímetro cúbico e a densidade do etanol é de 0,8 gramas dividido por centímetro cúbico, tá? Então a ideia aqui, vamos inicialmente pegar os dados aí, né, que o problema forneceu. Então vamos lá. Então vou anotar os dados aí. Então aqui basicamente, ó, o que é importante nessa questão é que, né, os frascos são idênticos, não é isso? Um vai ter água, o outro clorofórmio e o outro etanol. Então eu vou, né, pegar uma balança, medir a massa, né, de cada um, certo? Nesse caso, né, as massas vão ser todas iguais, a massa vai ser igual para todo mundo, e aí eu vou despejar essa massa desse líquido em 3 recipientes diferentes. Essa é a ideia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou anotar aqui. Então, ó, a densidade da água, eu vou chamar de ρA. Para não ter que escrever água aqui, ela vale 1 grama dividido por centímetro cúbico. Tá bom? A densidade do clorofórmio, que eu vou chamar de ρC, é de 1,4 gramas dividido por centímetro cúbico. E a densidade do etanol, que eu vou chamar de ρE, é dado por 0,8 gramas dividido por centímetro cúbico. Tá bom? Então, como é que a gente interpreta, né, esses resultados aí? Bom, é só a gente ver, né? Então, a densidade, né, a gente sabe que é dada pela razão entre massa e volume. Então, para o mesmo volume, certo? Se eu pego esses três líquidos aí, para o mesmo volume, eu vou ter massas diferentes, né? Ou, se a gente pensar, para uma mesma massa dos 3 líquidos, eu vou ter volumes diferentes. Tá joia? Então, que eu vou fazer aqui? Eu vou desenhar, tá, os 3 recipientes. Então, vou colocar aqui, ó, os 3 recipientes idênticos, né? Tá? Então, eu vou desenhá-los aqui. Então, assim, um aqui, o outro aqui e o outro aqui. Tá bom? Então, como, né, eu mencionei, se todos eles possuem a mesma massa, eu vou chamar aqui, ó. Esse vai ter uma massa M de água. Opa, desculpa, uma massa M. Esse aqui também vai ter uma massa M. E esse aqui vai ter uma massa M. Tá bom? Só que, como a gente viu, os volumes serão diferentes, né? Porque a densidade deles é diferente. Então, vamos supor aqui, como as densidades são diferentes, eu vou ter, então, 3 volumes diferentes nesses recipientes aí. Tá bom? Se a gente chama esse aqui de volume 1, esse carinha aqui de volume 2 e esse aqui de volume 3, o que a gente pode observar na figura? Podemos, né, concluir que o volume 3 é maior do que o volume 2, que é maior do que o volume 1. Tá? Então agora, a ideia é, se eu sei, né, que vai ter 3 volumes diferentes, né, qual líquido está em cada recipiente? Então, para isso, gente, nós vamos lembrar, né, da definição de densidade. Né? Nesse caso aqui, ele simbolizou pela letrinha ρ, certo? Bom, a gente sabe, né, que a densidade ela é definida como sendo massa dividido por volume. Não é isso? Então, como ali, né, eu explicitei o volume aqui dos recipientes, eu vou isolar o volume aqui. Bom, aqui se a gente isola o volume, né, o volume então vai ser dado pela densidade, desculpa, pela massa dividido pela densidade. Não é isso? Então, essa é a relação que a gente tem aí. Então, observe o seguinte. Essa massa aqui, ó, né, para esse problema, ela é constante. Constante no seguinte sentido, né?
a massa é a mesma para os três líquidos. Então, observe o seguinte, se essa massa aqui, né, é constante, o volume e densidade são inversamente proporcionais. Ou seja, quanto maior a densidade, menor vai ser o volume. Tá? Então, o que a gente tem que fazer aqui agora? Sabendo disso, né, que o volume é inversamente proporcional à densidade, nós vamos identificar, né, o que tem volume maior, então vai ser o que vai possuir menor densidade, né? E assim por diante. Então, ó, eu vou deslocar um pouquinho aqui, tá? Vamos lá. O V3, né, o recipiente 3 aí, possui um volume V3, é o maior volume. Então, se o volume é maior, consequentemente vai ser o que vai possuir o líquido de menor densidade. Então, se a gente olha aí, né, nesse caso aqui, então nesse recipiente a gente teria o etanol. Tá bom? O que possuir menor volume, tá? É o que vai possuir maior densidade. Então, o que possui menor volume é o recipiente 1. Tudo bem? Então, a gente olha o que tem densidade maior, né? Então, nesse caso aqui, ó, eu acho que não vai caber aqui dentro, aqui é o cloroforme. Beleza? E aí, né, o volume intermediário, então, o que sobrou seria a água. Beleza? Então é assim que a gente identifica, né, líquidos, né, em recipientes, né, líquidos diferentes, né, contendo a mesma massa.